Vamos então falar neste dia sobre a família cristã. E vamos ver algumas instruções de Deus para o casal. Vamos ver o que é o casamento, qual é a chave do casamento, o sucesso do casamento, a hierarquia de uma família e também o sexo no casamento, a separação, o divórcio. Vamos falar assim, por alto, de algumas coisas importantes na nossa vida e na vida também de quem quer constituir família. A família é uma invenção de Deus, não foi inventada por alguém. E em Gênesis 2:24 diz a Bíblia que o homem deixará o pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher. Quando se refere à palavra apegar-se-á, refere-se a todos os aspectos do casamento. Os pais não se devem intrometer na vida dos filhos casados. Isso não é bom. E também Deus ordenou que o homem não estivesse com os pais, que o homem se separasse dos pais e constituísse a sua própria família. Então não é bom que o homem esteja só, e Deus fez questão de fazer-lhe uma adjuntora. Uma adjuntora não é uma companheira só, não é só uma colaboradora, não é só alguém que ande de braço dado connosco, do nosso lado, não na mesma direção, puxando para o mesmo lado. Uma adjuntora é alguém que está ao nosso lado em todos os momentos. E o homem não deve fazer da esposa uma coisa. A esposa não é uma coisa. A esposa é seu membro, sua carne. Por isso a esposa tem que ter um valor importante na vida do homem. E, por consequência, a esposa, visto que está ligada ao corpo, é um membro desse corpo, também tem que estar em sintonia com esse corpo. Então, o que é o casamento? O casamento é uma união de duas pessoas, homem e mulher, com o fim de construírem uma vida em comum e baseada no amor. Hoje já sabemos, até na nossa lei civil, já é aprovado o casamento entre ambos os sexos. Dificilmente eles poderão reproduzir, mas são as aprovações do homem, Deus não concorda com elas certamente. Então o casamento não é só duas pessoas viverem na mesma casa, viverem juntos, andarem na mesma direção, ou seja, de braço dado, puxando os dois para o mesmo lado. O casamento também não é só a pessoa ter relações sexuais. O casamento é mais que isso. Porque é que muitas vezes o casal tem algumas dificuldades de entendimento? Porque não estão em sintonia, porque não andam em sintonia. Porque cada um puxa para o seu barco, puxa o seu lado, puxa o barco para o seu lado, e não estão em sintonia, preocupando-se uns com o outro. O marido deve se preocupar com as carências da esposa, sejam elas quais forem, sejam afetivas. Podemos incluir aqui as emocionais, as sexuais, outras áreas. E a esposa deve se preocupar com as carências do marido, sejam elas quais forem, vice-versa. E se não houver esta sintonia, vai haver deficiência no casamento. E nos primeiros dias isso não se nota nada. Nos primeiros tempos não se vai notando nada. Mas com o tempo, as coisas vão formando pensamentos e vão se tornando cada vez maiores. Até um dia em que já é difícil derrubar aquela barreira. Para que isso não aconteça, é bom que nós, e os casados, e aqueles que ainda vão constituir família, entendam que viver junto não é só estar disponível, mas há mais que isso. E também não é só cada um de nós buscar o seu interesse. Todos nós temos tendência para buscar os nossos próprios interesses, porque isso vem de nós, está nos nossos genes.
Mas a partir do momento em que nós casamos, nós temos que buscar os nossos interesses, mas também temos que ter em conta os interesses do cônjuge, da pessoa que está a viver connosco. E às vezes isso é um bocadinho posto de lado. Buscamos às vezes mais os nossos desejos do que os desejos do cônjuge que está connosco. Então já não estamos a andar de braço dado com ele, já não estamos a dar-lhe atenção. Então há carências que podem surgir na vida de um casal por causa destas pequenas coisas. Então cada um dos membros do casal deve ter um sentido de responsabilidade em se preocupar com o seu cônjuge. Se ele está com carências, como é que ele acordou hoje, se acordou mal ou bem. E tentar fazer com que o seu cônjuge, o membro do qual faz parte, ele pelo menos se recupere, se levante. A chave no sucesso de um casamento é o amor. Nós ouvimos isso várias vezes pela Bíblia. Há vários tipos de amor. Há o amor eros, que tem a ver com o amor carnal, o amor sexual. E há o amor fileu, que é a pessoa busca só os seus interesses, é egoísta. Só busca aquilo que lhe interessa. Não se preocupa nada com o outro. E também há o amor agape, que é o amor do tipo de Deus, que é um amor em que nós sentimos que a outra pessoa, ela precisa de ser amada. Temos o exemplo de Jesus Cristo. Ele amava o seu semelhante. Ele sentiu necessidade de amar os pecadores. Todos eram pecadores. Até aqueles que estavam a crucificar, Jesus sentiu necessidade de os amar. Podia ter declarado condenação, mas não declarou. Pai, perdoa-lhes. Esse é esse tipo de amor. E o amor que tem que estar no nosso coração tem que ter uma essência do amor agape, do amor de Deus. Mas só o amor do tipo do amor de Deus é que é capaz de superar todas as faltas que possam haver na vida do casal, as carências na vida do casal. E se nós não tivermos atenção, deixarmos que o amor de Deus que nos foi dado quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, ele se perca, então nós vamos começar a agir com o amor carnal, ou o amor filéu, que é o amor egoísta, só busca os seus interesses. E chegando a uma situação dessas, é muito complicado viver em sintonia, viver em conjunto, viver em união. Então abro em 1 Coríntios, capítulo 13. Antes de nós lermos, eu quero dizer que Deus é bom e que Deus sempre está disposto a ouvir a nossa oração e as nossas confissões. Se por acaso nós, por qualquer motivo, nós falhamos numa área qualquer, Deus está disposto a ouvir e a ajudar-nos a recuperar. Amém? Deus não é um Deus tirano que nos castigue logo quando nós fazemos uma coisa mal feita. Deus não é um Deus malicioso, está à espera que nós caiamos para depois nos ir punir. Um dos atributos de Deus é ser misericordioso, longânimo. E quando nós caímos numa área qualquer, Deus está disponível para nos ajudar e nos levantar. Então, quando nós caímos, nós, regra geral, temos tendência para ficar em baixo espiritualmente. Nós sabemos que falhamos e não nos sentimos bem connosco mesmo e até temos vergonha de nós, das nossas atitudes. Mas esse é um sintoma bom, é a tristeza do pecado. Mas não podemos viver possuídos por esse sintoma, senão éramos escravos desse sintoma. Nós também temos de ter depois a noção que Deus é capaz e é poderoso. Nós não éramos, mas Deus é capaz e é poderoso para nos perdoar essas falhas que nós fizemos. Para nos livrar desse sintoma, possa estar em nós, de condenação por nós falharmos. Então não vamos viver com medo de Deus não nos perdoar ou de Deus não recuperar, de Deus não nos dar mais hipóteses, porque Deus é bom. Deus é grande e Ele é capaz de nos regenerar, redimir, fazer de nós novas criaturas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4.
O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este versículo 7 tem uma tremenda influência sobre a vida das pessoas. Realmente quem ama, mesmo, ela sofre mesmo. Quem ama, ela sempre acredita que as coisas vão melhorar. Quem ama, está sempre à espera que a situação se altere. Quem ama mesmo, está sempre à espera. Está sempre à espera que acabe o fim daquela situação. Não é boa. Deus ama-nos. Está sempre à espera que nós sejamos santos. Ele disse, sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas nós podemos dizer, mas nós como é que conseguimos ser santos num mundo pecador? Temos que nos virar para Deus, esforçar-nos mais pelas coisas de Deus, para que pelo menos aquelas que nós conseguimos vencer, nós as vençamos, no nome de Jesus. E as que não conseguimos, vamos ter que pedir ajuda a Deus. Nos ajuda a não tornar a cair. E não vem sobre nós nenhuma condenação, senão nenhum de nós estava aqui hoje. Na verdade, hoje nenhum de nós pode ter uma auréola por cima da sua cabeça com o símbolo de santidade. Infelizmente, nenhum de nós pode estar nessas condições. Por isso, todos estamos nas mesmas condições. E por isso, nós todos precisamos da ajuda e da misericórdia de Deus. E por isso, nós estamos hoje na casa de Deus para aprender a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11 e 12 diz: o amor, agape, ele é exemplo do filho pródigo. Um pai que foi traído pelo seu filho, o filho deixou de amar o pai, virou as costas ao pai, foi para longe. Depois de ter desperdiçado todos os bens, ele voltou, mas voltou com uma atitude. A atitude de reconhecimento que tinha falhado e pedido perdão a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus não o foi punir, ou o pai não o puniu. Diz que o recebeu de braços abertos. É assim que Deus nos recebe quando nós falhamos. Quando nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos a Deus que nos ajude, Ele nos recebe de braços abertos. Não devemos sentir-nos rejeitados por Deus, porque esse é o sintoma que põe o diabo no coração das pessoas, para que elas se sintam rejeitadas por Deus. Tu agora falhaste, agora ou falhamos, e agora Deus já não te ama, Deus já não nos ama. Escusas de ir à igreja, escusas de fazer alguma coisa, escusas de fazer isto, escusas de te interessar pelas coisas de Deus. O teu erro foi tão grave, ou o nosso erro foi tão grave, que agora já não há nada a fazer. E quando nós estamos nessas condições, é o diabo a falar ao nosso ouvido, que é para nós deixarmos definitivamente as coisas de Deus, para que Ele tome posse totalmente de nós. A Bíblia diz que Deus é um Deus bom. Se Deus não fosse bom, nós não estaríamos aqui. Então as nossas falhas podem ser más, mas Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, é poderoso para nos purificar dessas falhas. Então a base essencial na família é o amor, e esse amor tem que estar no nosso coração. Depois há hierarquias na família. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 28, fala sobre as hierarquias da família. Na verdade, Cristo é o cabeça do marido e o Senhor é da família. Deus é da família. O marido é o cabeça da mulher. E agora aqui nós podemos pensar, bem, se ele é a cabeça da mulher, é a autoridade número 1 no lar, quando a cabeça não tem juízo, o que é que vai acontecer à família? Muitas vezes os homens, eu falo por mim, eu sei o que estou a dizer, eu até posso dizer que já estou casado com a mesma mulher há 34 anos.
Então posso falar isto. Mas já fiz muitas falhas, já cometi muitos erros, uns menos graves, outros mais graves. E porque a minha mulher me ama e ela tem perdoado as minhas falhas. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo. E às vezes as esposas até suportam muito dos maridos. E nós, maridos, temos que amar as nossas esposas e entender que elas são pessoas, não são meras coisas nem objetos, são pessoas e que precisam de ser amadas. Precisamos perder tempo com elas. E posso fazer aqui um parênteses, levá-las a jantar fora. Eu nunca jantei nem almocei tantas vezes fora com a minha esposa como hoje. Hoje não, como estes últimos tempos. Tenho perdido tempo com a minha esposa. Tenho deixado até a minha própria filha em casa e tenho saído com a minha esposa. Gastamos tempo juntos. Estivemos de férias os dois, exatamente, para que este amor se mantenha. Porque ao longo de 34 anos já é muito conhecimento. Se nós não regarmos o nosso amor, se nós não tivermos coisas novas, se a esposa não estiver com abertura para o marido e o marido para a esposa, o amor começa a ficar frio. E isso vai se repercutir no lar, no relacionamento, na família, e é um problema. Nunca deixe que esse amor arrefeça. Às vezes alguém me diz, pastor, mas a vida está tão difícil que não dá para nós irmos almoçar fora, ou jantar fora, ou estarmos juntos, não dá para nós irmos ver um cinema, uma peça de teatro, não dá para nós fazermos, não dá para nós gostaríamos, mas não dá. E eu pergunto, se não dá para isso, dará depois para o divórcio? Não ficará o divórcio mais caro? Não ficará o desentendimento no lar e as confusões e as discussões e as brigas e a teimosia? Não será mais cara? Porque se não há entendimento entre o casal, vai haver certamente chatice no lar. Então, há que definir prioridades. A sua esposa está em segundo lugar na sua vida. Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a sua esposa. E vice-versa, o seu marido está em segundo lugar na sua vida. Em primeiro lugar está Deus. Não são os filhos. Note, não são os filhos. A esposa, o marido, não casaram com os filhos. Os filhos vieram depois do casamento. Os seus filhos pode ser a coisa mais que você mais ama. Mas se você amar mais os filhos do que o marido, será tudo ao contrário. Vai ficar um dia só com os filhos e o marido vai embora. É sério, isso é que eu estou a dizer. Há pessoas que não conseguem viver, mas os meus filhos são tudo para mim. Não são não. Porque na verdade você tem um filho, ou tem filhos, porque Deus permitiu que você pudesse gerar esses filhos, mas gerou-os com a sua esposa. Os filhos são uma bênção de Deus, têm o lugar deles na família, mas o casal está em primeiro lugar que os filhos. E se não aceitarem isto que eu estou a dizer, vão ficar enfermos no casamento. E o vosso casamento não vai durar 34 anos. Eu já fiz 34 anos, portanto já passou dos 34 anos. Os meus filhos nunca tiveram em primeiro lugar na nossa vida, nunca, mas nunca mesmo. Estou a dizê-lo aqui publicamente, e muita gente irá ouvir isto. Os meus filhos tiveram o lugar deles, nunca lhe faltou nada, mas os pais estão em primeiro lugar. Estas regras, estas hierarquias têm que ser definidas e têm que estar em ordem na nossa vida. E se estiverem em ordem na nossa vida, na vida do casal, então certamente que a coisa correrá bem, que o casamento será um casamento bem sucedido. Eu sei que há muitas senhoras que me vão ouvir, ou que me estão a ouvir, e que não vão concordar nada comigo. Eu até conheço algumas que me disseram, mas os meus filhos estão em primeiro lugar do que o meu marido. Se eu tivesse dito isso ao marido antes de gerar os filhos, ele dizia, não vou gerar os filhos contigo, porque tu estás-me a trocar. Tu queres ter um filho meu, para depois o filho me substituir.
então comigo não escutas de contar. Não, os filhos estão no lugar que eles merecem. Pomos-los aí para o terceiro lugar, e é um lugar mesmo excelente. Então essas hierarquias têm que ser compreendidas e respeitadas no casamento, para que tudo funcione corretamente. Um casamento sem amor, sem entendimento, é um casamento coxo, deficiente e traz problemas, tanto ao marido como à mulher, tanto ao homem como à mulher. Agora, vamos falar do sexo no casamento. Pastor, podes falar disso? Eu posso falar, e a Bíblia diz para falar sobre isso. Por isso posso falar. Então, o sexo no casamento não é uma coisa má. É uma coisa boa. Foi Deus que permitiu que nós tivéssemos esses desejos, esse sentimento, para usarmos de algum prazer momentâneo no contexto do casamento. Mas há que saber usar esse prazer. E é um grande problema no lar, no casal. Porque os homens têm carências e as esposas também, mas os homens são mais exigentes. E porque eles são mais exigentes, há esposas que não estão preparadas para conhecer essas exigências dos homens. E depois, os homens não querem dizer às esposas. E então começa a haver ali uma deficiência. E depois é assim. Há aqui senhoras que já têm a idade de ser minha mãe, alguns até avós, e não entendem se calhar aquilo que eu vou dizer. Mas eu vou dizer o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro. Leia comigo, senão, por conhecimento mútuo. Bem, tem aqui 3 versículos, 4. Fala sobre sexo no casamento. O marido deve satisfazer as necessidades sexuais da mulher, ou emocionais, ou o que queiram chamar, ou os desejos da carne da mulher. Para ele satisfazer os desejos da carne da mulher, tem que conhecer a mulher, ou não? Se ele não sabe o que é que a mulher gosta, não sabe o que é que ela sente, não sabe onde é que ela tem desejo, qual é o prazer, se não sabe, não pode satisfazer os desejos da mulher, é o que a Bíblia diz. O marido paga à mulher, satisfaz à mulher os desejos dela. E depois diz o contrário. A mulher, se não sabe quais são os desejos do marido, se não conhece o marido, então não pode satisfazer os desejos do marido. Bem, para se conhecer uma coisa, tem que se mexer nela ou não? Tem que se usar a coisa. Tem que estar consciente que não se pode andar a esconder uma coisa que a gente precisa de conhecer. Como é que se consegue conhecer uma coisa escondida? Não há dificuldade em conhecer uma coisa que está escondida. Estou a falar a sério. Só que eu já falei isto numa igreja em Pai Pires há 10 ou 12 anos atrás. Creio que nunca nenhuma pessoa, nenhum pastor teve a ousadia de falar isto abertamente como eu. E hoje é dia de falar outra vez.
Então as pessoas têm que estar livres, disponíveis um para o outro, independentemente da sua idade. Não tem que se andar a esconder, não tem que andar a esconder-se um do outro, porque não há nada para esconder. Bem, se você já não tem marido, está à vontade, não precisa esconder. Mas se tem marido, anda a esconder o quê? Toda a vida eu não me escondi dos meus filhos nem a minha esposa. Toda a vida os meus filhos me viram como eu nasci. Você diz, pastor, mas que coisa tão esquisita. Sabe porquê que eu digo isto? Porque infelizmente o meu pai tive que limpá-lo, lavá-lo, fazer-lhe tudo. Tudo. Toda a vida ele se escondeu de mim, mas houve um dia que ele não se pôde esconder. E quando estava a lavá-lo, estava a olhar para ele e lembrar, andaste toda a vida a esconder de mim. E agora estás aqui nas minhas mãos, estou-te a lavar. E as minhas lágrimas corriam pelos olhos, porque não me estava a mostrar nada de novo. Simplesmente porque a mentalidade dele era a mentalidade errada. Toda a vida se escondeu de mim e agora estava a cair nas minhas mãos. E eu tive que estar a lavá-lo. Como quem lava um bebê ou uma criança. E a minha esposa a mesma coisa. Valeu a pena esconder durante 60 anos? Valeu alguma coisa? Eduque os seus filhos a vê-lo todo nu. Não é crime nenhum, nem é pecado. Alguém pode ir à internet e dizer, é um escândalo que este homem está a ensinar, o que o pastor está a ensinar. É um escândalo, não. É conhecimento da verdade. Porque os pais se escondem dos filhos, mais tarde ou mais cedo, essas crenças vão acontecer e é um problema. Essa mentalidade existiu há anos atrás. Com os nossos avós, nós temos que os respeitar. Era assim naquela época. Hoje não é. Hoje não é assim. Então hoje nós temos que perceber que estas áreas são importantes serem faladas e ensinadas para que não haja dificuldade no casamento, para que não haja carências no casamento, para que não haja erros no casamento, para que as coisas funcionem bem. Tenho aqui um filho que tem 20 e tal anos, sabe que é verdade aquilo que estou a dizer, nunca nos escondemos. Também ninguém está ali para ver nada. Mas não estamos a encobrir nada. Se qualquer necessidade for preciso ir à casa de banho, vai-se à casa de banho. Qual é o problema? E porque o marido se esconde da esposa, esses erros trouxeram problemas na família, no casamento, no lar e até alguns divórcios. E porque a esposa se esconde do marido, esses problemas, esconder essa nudez, aquilo que é real, trouxe problemas e divórcios. Chatices, separações, os filhos um para cada lado. E depois o pai fica com um, a mãe fica com outro e é um problema. A todo tempo Deus quer que a família se mantenha unida. E uma coisa tão simples complica o sistema todo. Bem, agora vamos ver. A Bíblia diz que a mulher deve pagar ao marido a devida benevolência. A mulher deve satisfazer os desejos sexuais do marido como ele gostar. Pastor, mas deve haver aí, sem margem para dúvida, tem que haver consentimento. Não é o que a Bíblia diz? Se a esposa disser não, o marido não pode obrigá-la, mas está sujeita a que o marido, pois que ela não quer, a que o marido arrefeça o seu amor, o seu desejo por ela. Vice-versa. O marido tem que pagar à mulher a devida benevolência. Tem que saber, conhecer a esposa, os desejos dela e fazer da forma que ela quer. Vasco da Gama foi um dos grandes descobridores. E os maridos têm que ser descobridores. É o pouco que já tenho para descobrir. E a esposa é a mesma coisa. Depois há uma série de coisas que estão aí à disposição de toda a gente. Toda a gente pode ver. Se não sabe, aprende. Leia artigos, leia livros.
veja revistas, veja aquilo que você quiser. Desde que isso não ponha em causa o seu relacionamento com a sua esposa e que haja consentimento. Aqui tem que haver uma mentalidade nova, que é a esposa tem que estar aberta para novas experiências e o marido tem que estar aberto para novas experiências. E o pastor está mesmo maluco hoje. Como é possível um homem de Deus estar a falar dessas coisas? Infelizmente, porque os pastores não falam disto, falam depois do divórcio. Falam depois do divórcio. Perde os membros da igreja. É a maior emenda que o soneto. Porque as pessoas se separam, porque nunca ninguém lhes ensinou. Todos os membros que foram aconselhados por mim antes do casamento, eu falei-lhes destas áreas. Abertamente. Às vezes até com pormenores. Porquê? Porque é importante. Então aqui a Bíblia diz: por causa da prostituição, por causa da necessidade de ir à procura de alguma coisa fora, o marido dê à mulher, paga à mulher a devida benevolência, isto é, satisfaça os desejos da esposa. E da mesma maneira, o marido satisfaça da esposa. A mulher satisfaça do marido. Depois, pastor, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Isto é, quer dizer que a mulher pode dominar o corpo do marido, se ela souber. Se não souber, aprende. Procura quem sabe. Alguém que confie. E da mesma maneira, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem no marido. E depois tem um à parte que diz: não vos defraudeis um ao outro. Não, ninguém seja obrigado a fazer algo que não quer, que não goste. No entanto, se não houver consentimento, pode haver um casamento enfermo. Pode surgir uma dificuldade no lar, pode surgir uma dificuldade no casamento. Na área da sexualidade é importante que isso esteja tudo regularizado. Porque se não tiver, vai-se refletir na família, vai-se refletir no trabalho e é um problema. Eu tinha uma pessoa conhecida, não era minha amiga, era uma conhecia só de vista, que todos os dias tomava o comprimido. Era um empregado bancário, devia ter lá alguém lá ao lado dele, todos os dias tomava um comprimido. E eu disse para a minha esposa: é impressionante como este homem, pá, todos os dias ele toma o comprimido. Ora, uma pessoa tem as necessidades supridas, está satisfeito. Quando temos a barriga cheia, não nos apetece comer mais. E tudo fica bem. Agora, eu estou a querer dizer que nós temos que saber viver em cada momento, e esta área do casamento é muito importante, o relacionamento entre ambos é importante, e o sexo é importante. Porque sem o sexo, o casamento também não funciona. Então é importante nós analisarmos essas coisas. Agora quero falar só mais 1 minuto ou 2. Há casais que têm desajustes entre eles, porque não zelam um pelo outro, não perdem tempo um com o outro, e depois isto é um problema. O homem foi feito com uma natureza de tal forma que está sempre pronto para ter um relacionamento. Deveria ser com a sua esposa, se fosse casado. Ao contrário, de um modo geral, a esposa é mais passiva. Por esse motivo, é importante que o marido conheça bem a esposa, que ela seja preparada. Durante o dia é preciso dar um beijinho à esposa, fazer-lhe umas carícias, oferecer-lhe uma rosa, oferecer-lhe uma flor, dizer-lhe umas palavras ao ouvido. Durante o dia é preciso fazer coisas que agradem à esposa, sem ser a pensar no sexo. Só que para a esposa, estas coisas, estes pequenos gestos, vai influenciar a sua natureza. E à noite, a esposa, ela está disponível para o marido.
E quando isso não acontece, quando o marido se descuida nessas pequenas áreas, em oferecer-lhe um bombom, uma rosa, um chocolate, 50 cêntimos. O chocolate é 50 cêntimos. Se a esposa gosta do chocolate e ele compra um chocolate por 50 cêntimos, oferece-lhe 50 cêntimos. Olha, passei ali pelo mini preço, pronto, que é mais barato. Comprei este chocolate para ti. Dá, e a esposa come o chocolate e fica contente. Você parece que não fez nada, mas fez. É um homem destes que como eu estou a falar, que muitas mulheres desejam. E ele deve saber muito. Ui! Por isso é que ele está a falar essas coisas. Já são 34 anos. Mas cada um tem o que tem. O que não tem, vai fazer para ter. Vão procurar resolver essas situações. E digo-vos, toda a gente tem carências, toda a gente tem falhas. Vamos melhorar, temos que fazer alguma coisa. Então, às vezes, a mulher diz assim, eu estou cansada, hoje não pode ser, tu não me ajudaste, etc. E depois ainda diz assim aquela frase, só pensas nisso. Bem, eu pergunto agora uma coisa, o que é que tem a ver o estar cansado, não pode ser, o dor de cabeça? Você diz, tem tudo a ver, pastor. Tem tudo a ver porque o homem se esqueceu de fazer aquilo que eu lhe disse, dar-lhe o chocolate. Durante o dia nunca se lembrou da esposa. À noite quer que a esposa esteja ali, de mesa posta, e pronto. Os animais é que fazem assim, os homens não. Os homens, durante o dia, têm que se lembrar da esposa. Vir almoçar com ela, estar com ela, fazer uma festa, dizer que gosto muito de ti. Tu és muito importante para mim, foi excelente, é excelente estar casado contigo. Cada vez me surpreendes mais, é espetacular. Obrigado por gostares de mim, obrigado por tolerares as minhas falhas, as minhas birras. Obrigado por desculpares os meus erros, as minhas gritarias, as minhas parvoices. És uma mulher espetacular. Estou contente de estar casado contigo, gosto de ti. Nós podemos olhar para um modelo fotográfico e ser até aparentemente espetacular. Comparado com a nossa esposa, há modelos, faz favor. Mas se calhar não tem as qualidades que a nossa esposa tem, porque não nos aturariam nem um minuto. Então não vale a pena. Só serviriam para aquele momento. E depois? E o resto? Não eram boas mães, não tomariam conta dos nossos filhos, não tomariam conta de nós, não eram boas gestoras do lar, da casa, das finanças, não nos amavam. Se nós caíssemos no hospital, elas viravam-nos as costas e procuravam o Joaquim. Então não é só o sexo, não é só a parte visual. Tem outras coisas. Mas essa é importante. Por isso para que o marido tenha realmente as suas necessidades supridas e a esposa esteja disponível para ele, ela também tem que ter, durante o dia, correspondência da parte dele. Se ele não se lembra dela e só pensa em chegar a casa, não pode. Está a falhar. Então não pode exigir. É assim. E vocês não têm direito a falar, só eu. Têm direito a ouvir, falar não. Só podem falar aqueles que ouvirem mensagem na internet. Esses podem falar e dizer assim, não concordo nada com este homem não é um homem de Deus. Este homem não é digno sequer de estar a falar a palavra de Deus. Falou coisas abertamente para toda a gente ouvir. Este homem não é digno, nunca devia falar do nome de Deus. Nem devia falar dessas coisas. Isto não é uma mensagem, não é uma coisa que vai, um estudo bíblico que vai para a internet, para o público. Isto não é admissível. Todos quantos não gostarem de ouvir esta mensagem, podem fazer o comentário. E os que gostarem, façam 2 comentários. Quer dizer, eu gostei imenso. Continue, pastor. Fala abertamente, não esconda nada às pessoas. Seja assim, pastor. Seja um homem moderno que ensina o povo. Continue, pastor. Todos esses podem pôr 10 comentários lá. E vos garanto que vai ficar lá uma lista de comentários positivos. Vou ter que passar aquilo para outra folha. É verdade o que eu estou a dizer. Eu sei o que estou a dizer. Então, meus amigos e amados irmãos em Cristo e todos que me estão a ouvir, nós vamos ter que manter o nosso casamento saudável. A esposa deve se preocupar com o marido.
no sentido de suprir as necessidades dele, e o marido deve se preocupar com a esposa no sentido de suprir as necessidades dela. Por último, a pergunta é esta: pastor, o que é permitido no casamento? No relacionamento sexual, no ato sexual ou antes, o que é permitido? Tudo é permitido. Mais uma desgraça que o pastor falou. Mais uma calúnia. Pois, mas o líder da igreja sou eu. Então a Bíblia diz isto: não vos defraudeis um ao outro sem ser por consentimento mútuo. Se o marido quiser tirar a camisa à esposa, tira, se ela deixar. Quem diz a camisa diz os sapatos. Quem diz os sapatos, diz o casaco. Pode tirar tudo. Desde que ela queira, desde que ela permita. E a esposa ao marido. Sei que há vestuários modernos. Não é preciso tirar nada, mas se calhar esses ficam caros de comprar. Então, meus amigos, façam tudo com ordem, com decência. Amem-se muito, respeitem-se muito, adorem-se muito, saiam juntos, almocem juntos, compartilhem as vossas conversas, as vossas carências juntos. Digam: olha, eu gosto mais desta maneira, eu gosto mais daquela, sinto mais prazer assim, mais prazer daquela. Olha, eu gosto muito que tu me des uma rosa durante o dia, eu gosto muito que me des um beijinho, eu gosto muito que me des uma chamada, ou que me mandes uma mensagem a dizer: amo-te, simplesmente amo-te, um beijo, um beijo. Estou aqui no trabalho, mas lembrei-me de ti, um beijo, somente isto, basta dizer isto. Manda-me uma mensagem a dizer: amo-te, é para te dizer que estou aqui, gosto de ti, lembra-te de mim hoje. Não precisa dizer mais nada. E depois passam 4 ou 5 horas sem você dizer mais nada. Mas quando chega à noite, a esposa não se esqueceu durante o dia que o marido mandou uma palavra a dizer que amava. Um beijo. E depois isto modifica toda a estrutura do casamento, do lar, da família. Os filhos vão nascer, vão ter o lugar deles lá no lugar deles. O lugar deles é o berço, é a caminha. Quando crescerem, ali é o lugar deles. E o lugar dos pais é num quarto onde estão os dois. Por isso é que eles são os dois, e ali estão os filhos, daquele lado. Em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o marido, em terceiro lugar os filhos. O marido ou a esposa, vice-versa. Em segundo lugar o marido e a esposa. E depois os filhos em terceiro lugar. Agora ambos têm a responsabilidade para criar os filhos. Não se pode deixar os filhos abandonados. Tem que dar amor, carinho. Um bom marido é aquele que ajuda a esposa. Não precisa que ele esteja à espera. À espera de pedir: olha, vem-me aqui ajudar enquanto faço o almoço, ou mudei a fralda, ou faz isto, ou faz isso. O marido está sempre disponível para ajudar a esposa em todo o tempo. Foi assim que eu fiz sempre com os meus filhos. Aliás, eu fazia questão de dar banho aos meus filhos, cuidar deles. Todos. Eu fazia questão de pôr a mesa. Fazia questão de levantar a mesa, de lavar a louça. Sempre fiz tudo em casa. A minha esposa está aqui, os meus filhos estão aqui, sabem que é verdade. Ainda hoje faço isso. Por isso, estas coisas que às vezes não têm importância, aparentemente, elas são mais importantes. Porque se a esposa está subcarregada com o trabalho ou vem cansada do trabalho, o marido também vem. Então tem que dividir as tarefas. Um ajuda uma coisa, outro ajuda noutra. E nem é preciso estar a perguntar: queres que te ajude? Não, então está ali, vai ajudar. Olha, faz tu isso, ou ajuda aí, puxa aí a cama, os cobertores, ou faz qualquer coisa. Isso, o casamento vai funcionar muito bem. Depois têm tempo para os dois para ir sair. Olha, vamos ali agora beber uma bica. Olha, vamos ali beber um café. Eu, quando acabo de almoçar, vou ajudar a minha esposa. A maioria das vezes ajudo, ou levanta a mesa, ou faço isto, ou faço aquilo. Ela lava a louça, ou então fazemos outra coisa qualquer, só para nos despacharmos. Estamos os dois livres. Depois vamos a picolé. Picolé é um snack bar, um restaurante, ou que é aquilo, sei lá. Lá na praia, onde está centenas de pessoas todos os dias, a toda a hora, chuva que não chuva. Porque aquilo é moda. E está tudo ali sentado nas cadeiras, beber um café, beber um gin, uma coisa qualquer. E eu também vou para lá, para a picolé. Vou tomar a bica a picolé. Já armei o café, agora vou tomar a bica a picolé. Se você quiser tomar a bica a picolé comigo, é fácil. Almoça, pega no seu carrinho, vai ter comigo Alcochete. Quem é que percebeu o que eu disse? Então é importante que o casamento seja um casamento estável e funcione. Os cônjuges, os maridos têm que ser bons maridos para as esposas, e as esposas boas maridas, boas maridas, boas esposas, boas mulheres,
Boas mesmo. Irmos-indo a muitas. Para terminar, Mateus 19. E se eu fosse jovem e ouvisse o pastor dizer essas coisas, dá-me regalar, até esfregava as mãos. No meu tempo não era nada disso, era punha uma mão no cabelo, aqui atrás, tinha o cabelo assim comprido. Ó jovem, você tem que cortar o cabelo, que isso é mau testemunho. Pronto, e lá tinha que eu cortar o cabelo, e aí se queria cantar no coro. Senão não cantava, porque era mau testemunho ter o cabelo comprido. Pronto, era aquele tempo, agora já não estamos naquele tempo. Então Mateus 19, versículo 5 diz: E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos numa só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Serão os dois uma só carne. O que Deus juntou, não separe o homem. Nem separe o homem de fora, nem o homem de dentro. Isto é, nem o marido deve separar-se da esposa, nem a esposa deve separar do marido, nem permitir que, de fora, alguém se intrometa na vida do casal, oferecendo-lhe outras coisas que possam ser motivo de haver separação. Só entrará uma coisa extra no nosso casamento se nós não estivermos em casa. É isso que eu estou a dizer. Quando entra uma coisa na nossa casa, fomos nós que abrimos a porta. É porque tínhamos falta daquela coisa lá em casa. Para que isso não aconteça, zelem pelo vosso casamento. Zelem, mantenham o vosso amor quente. Façam estas pequenas coisas que eu vos disse. E façam o favor de serem felizes e bons servos de Deus. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons e as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, descreve a expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, poder mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, ou desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar, se dentro de mim não houvesse o amor. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar, se dentro de mim não houvesse. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria.
vazio seria falar, o sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não houver